Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Olá, povo de Deus, povo da paróquia Cristo Luz dos Povos. Estamos no 26º domingo do tempo comum, terminando este mês de setembro, mês tão importante para nós, mês da Bíblia. Eu convidei vocês para verem curiosidades sobre o livro da Bíblia. Lembram lá na semana passada? Vamos ver umas outras curiosidades? Você sabia que a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita? Que coisa, né? Um livro tão antigo e tão atual. Atual porque contém palavra de vida eterna, palavra de Deus, né? Nunca se desatualiza, está sempre atualizada. Essa eu tenho certeza que você não sabia. Ou não sabia sim. Você sabia sim. Que a Bíblia está dividida em duas partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você sabia que o Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo e que o Novo Testamento foi escrito depois de Cristo? Moleza, né? Claro, tem que saber isso, pelo menos as coisinhas básicas. Agora, essa eu tenho certeza que você não sabia, mas não sabia mesmo. Que o Antigo Testamento termina com uma maldição e o Novo Testamento termina com uma bênção. Vai lá conferir, você vê como que é legal, né? Antigo Testamento terminando com uma maldição e o Novo Testamento com uma bênção. Essas curiosidades você consegue lá na internet, vai lá no Google e você vai descobrir outras curiosidades deste livro. Mas nesse 26º domingo tempo comum, o Senhor tem um convite para cada um de nós. Deus nos chama para a construção de um mundo de justiça, de paz. Diante desse chamado de Deus para trabalhar na sua vinha, quer dizer, na sua igreja, nós podemos dizer sim ou não. Podemos dizer sim e não ir trabalhar na vinha do Senhor. E podemos dizer não, mas depois mudar de ideia e ir. Vamos ver nas leituras de hoje essa situação, ricamente ilustrada por mais uma parábola que o Senhor conta para seus discípulos e para nós hoje. Na primeira leitura, Ezequiel convida os israelitas exilados na Babilônia, eles foram exilados lá na Babilônia, a viverem mesmo no cativeiro com coerência, o sim dado ao Senhor e a aliança, aquele compromisso que Deus fez com seu povo através de Moisés. Então, Ezequiel convida o povo: olha, seja fiel, mesmo que vocês estejam sofrendo, sejam fiéis àquele sim. Na segunda leitura, Paulo apresenta o exemplo de Jesus. Despojou-se da condição divina, desceu do esplendor da sua glória e assume a condição humana. E ele dá um sim a Deus, um sim ao Pai e um sim até a morte e morte de cruz. Bonito esse texto de Paulo. E no Evangelho, com a parábola da vinha. O que é uma vinha, hein, gente? É uma plantação de uva. Aqui nós não estamos vendo muito não, mas lá no sul e lá no nordeste a gente vê muitas vinhas do Senhor. Pois bem, na parábola de hoje, Jesus mostra duas atitudes que podemos ter diante do convite do Senhor para trabalhar na sua plantação de uva, que é a igreja, a vinha. Ele conta a seguinte história, que um pai tinha 2 filhos. Ele chama os 2 para trabalhar na sua plantação de uva. O primeiro diz que vai. Eu vou, pai. Dá um sim. Mas não vai. Fica só na palavra. O segundo diz, não, eu não vou. Mas depois pensa um pouquinho mais e acaba indo. E vai trabalhar na vinha do pai. O outro diz não e vai. Isso é interessante.
reação dos filhos em relação à vontade do pai é diferente, né? Um diz sim e não vai, outro diz não e vai. A parábola questiona: qual dos dois fez a vontade do pai? A resposta parece bem clara, né? É claro que a gente vai dizer o que diz não, mas vai. Esse fez a vontade do pai. Mas uma parábola tão simples, tão óbvia, né? O que essa parábola tem a nos dizer hoje? Primeiro, que Deus continua tendo dois filhos na sua igreja. Aqueles que dizem sim, lá no batismo, nas missas, nas práticas de piedade, está todo mundo vendo que ele está dizendo sim. Mas quando ele sai da igreja, templo, quando ele vai viver a vida lá fora, é totalmente o contrário daquilo que ele viveu dentro da igreja. Não é? Ele diz sim dentro da igreja, mas diz não fora da igreja. Na vida concreta. Transforma o sim em não. Muitas das vezes, não amamos Jesus. Não perdoamos como Jesus. Não somos solidários com os que sofrem. Estamos dizendo não àquele sim que foi falado, foi pronunciado lá na igreja, foi menor do batismo. Outros nunca disseram sim a Deus. Nunca quiseram saber de Deus. Mas são verdadeiros cristãos na prática do dia a dia. Amam os irmãos, se sacrificam pelos irmãos, executam obras belíssimas de caridade, embora não tenha dito sim, disseram até não. Temos que fazer, eu não acredito em Deus, mas são verdadeiros cristãos. Aí Jesus fala assim, ó, neste comportamento, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. E nós, a que grupo pertencemos? A que filho nós assemelhamos? Ao primeiro ou ao segundo? Às vezes um pouco de cada, né? Às vezes nós somos o primeiro filho, dizemos sim e agimos como não. Outras vezes dizemos não e agimos com sim. Um pouco de cada. Ou seria melhor que fôssemos como o terceiro filho. Que terceiro? Do qual a parábola não fala desse terceiro filho. É aquele que diz sim e vive o seu sim. Que bonito, né? Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos ajude a viver o nosso sim. A viver com coerência. Aquilo que nós pregamos na igreja e aquilo que nós vivemos fora da igreja. Na família, no trabalho. É o grande questionamento que a palavra de Deus nos faz hoje. Nós estamos aí vencendo a pandemia. As vacinas estão quase chegando. Vamos continuar rezando, pedindo a Deus para que ilumine os nossos cientistas e que essa vacina chegue logo, para que nós possamos voltar à normalidade da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham todos uma boa semana. Your